Olá pessoal do bem, eu estou gravando este vídeo porque eu quero ver se a partir dessa semana eu consigo dar minhas aulas aí de forma normal. Eu sinceramente estou de saco cheio da política. Para mim não tem nenhuma novidade. Se vocês, que eu acho que não fazem isso, né, derem uma verificada nos vídeos que eu já publiquei anteriormente, vocês vão ver que tudo que está acontecendo aí é uma coisa já bem previsível, mas enfim, eu vou explicar o que está acontecendo do meu ponto de vista, e aí vai ficar muito fácil. Vocês vão, se vocês assistirem com atenção, vocês vão conseguir entender tudo o que está acontecendo, tá? Então vamos lá. Pensemos juntos. Bolsonaro, governo Bolsonaro, eu já falei isso em algum vídeo anterior, quando ele completou aí 6 meses de governo. A minha análise foi de que ele caminhou muito bem, tá? Por que caminhou bem? Porque basicamente está procurando fazer aquilo que ele prometeu, né? Acabar com a corrupção, esse tipo de coisa aí, fazer uma administração mais baseada em critérios técnicos, esse blá 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 tudo aí que a gente já está cansado de saber. Então, o que acontece? O Bolsonaro, a gente sabe muito bem, antes dele chegar à presidência, ele já tinha o Paulo Guedes como o seu mentor na área de economia. Isso não é novidade para ninguém, todo mundo viu, ele próprio disse que o Paulo Guedes era o seu posto de Ipiranga e tal, o que faz bastante sentido mesmo, porque o Paulo Guedes, sem dúvida nenhuma, no meio de toda essa balbúrdia, ele e o Sérgio Moro, em meio a essa balbúrdia que está acontecendo no Brasil, são duas pessoas que a gente pode dizer que mantêm um mínimo de coerência, né? Então, basicamente, o governo Bolsonaro seguiu as diretrizes, as orientações do Paulo Guedes, porque o Bolsonaro não é bobo, ele sabe que o dinheiro fala alto, né? Se o povo não tiver dinheiro, ninguém quer saber se é de esquerda, se é de direita. Não, faltou dinheiro do bolso do povo, a coisa fica difícil. Então, óbvio que a gente sabe que o país, ele sabia muito bem disso, que assumiu um pepino enorme, um país arrebentado, grande parte, eu diria que 99% devido à atuação nefasta do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E aí eu faço até uma ressalva, que muitas pessoas que acham que foi a Dilma que arrebentou o país. Não, a Dilma, ela pegou uma missão difícil, que era tentar manter a coisa caminhando, né? Mas, amigo, o fato é o seguinte, o rombo foi muito grande, tá? E esse rombo, ele não foi no governo da Dilma. A Dilma apenas não teve competência suficiente, tá, dentro daquilo que foi proposto a ela, para ela poder reverter o estrago. O grande estrago foi feito antes. E aí fica essa questão, quanto que se roubou, nós nunca vamos saber, na verdade. O que a gente sabe é isso. BNDES calcula-se 1 trilhão, Petrobras, a gente viu aí bilhões que foram desviados da empresa, isso é notório público. Nós tivemos aí Postales, que é o fundo de pensão do Correio, que ninguém sabe dizer, milhões se perderam, né? E aí nós tivemos também outro caso assim, da própria Previdência, que já, lógico, já vinha cambaleando, mas o único que teve coragem realmente de dizer o que aconteceu foi o Zé Regufe, lá de Brasília, né, que falou a real a respeito da Previdência, que, lógico, já vinha cambaleando, mas
meteram a mão pesado. Então tudo isso aí a gente já sabe, ok? Então o Bolsonaro enfrentou uma situação difícil, havia, lógico, né? Como foi alertado pelo Olavo de Carvalho, uma estratégia que o Brasil seria a vaca que geraria recursos para esse projeto aí de esquerda aqui na América do Sul, o sal, essas conversas todas aí, Foro de São Paulo, é coisa que vocês já estão cansados de saber. E o rombo foi muito grande. Então a gente viu aí, acompanhou, não estou falando nenhuma novidade, foi o Porto de Mariel lá em Cuba, aeroporto lá em Moçambique, que um lugar onde nem avião tem. O Brasil construiu o aeroporto lá no Equador, construiu metrô lá de Caracas. Nós tivemos a Petrobras da Bolívia, que foi nacionalizada, né, assim, na época do seu Lula, é bom lembrar, né, o Brasil investiu bilhões de dólares, né, a Petrobras, dinheiro público basicamente, né, foi investido lá na Bolívia, e daqui a pouco o Evo Morales foi lá e nacionalizou a Petrobras. Então, na verdade, nada disso seria problema, nada disso. A gente poderia ter construído 10 aeroportos lá em Moçambique, poderia ter construído 50 portos lá em Cuba, nada disso, na verdade, representaria problema se né, isso estivesse sendo pago. Então, o que acontece é que não, né? A BNDES financiou empresas brasileiras, que a gente sabe muito bem aí, Odebrecht, Menes Júnior, OAS, essas empreiteiras que fizeram obras aqui, ali e tal. Então, repito, isso não seria problema. Não seria problema se esses projetos todos aí tivessem sendo pagos. E não estão. E não foi só isso. O Brasil serviu como avalista desses países aí em coisas mais estapafúrdias. E, obviamente, Venezuela, amigo, não está pagando nada. E nós é que temos que pagar. Porque a Venezuela já não tem hoje credibilidade nenhuma, vamos combinar. Mas o Brasil tem. Então, o devedor não paga, quem está pagando somos nós. Além disso, nós vimos aí a festa da Copa do Mundo, de Olimpíada, estádios aí, nós estamos vendo aí constantemente estádios que eram para custar 400 milhões no máximo, saindo por 3 vezes mais o valor. Elefantes brancos, a grande parte gastou-se uma fortuna com o estádio lá no meio do nada, enfim. Então isso foi a consequência de uma administração realmente desastrosa para o país, né? E qual o tamanho? É possível ter uma medida do tamanho dessa roubalheira? Então eu vou fazer assim uma conta superficial para a gente ter noção do tamanho do real prejuízo que o Brasil teve nesse período aí de governo do Lula, principalmente, tá? Do Lula, principalmente. O pessoal fala da Dilma. Dilma, sim, competente, pessoa que todo mundo sabe que não consegue desenvolver uma frase com o mínimo de coerência, de lógica, todo mundo sabe disso. E entra em toda essa situação de caos que nós estamos vivendo no Brasil, e não é de hoje. Então eu vou explicar isso tudo. Então veja só, lá pelo ano 2000 e pouco, 2002 mais ou menos, quando houve a mudança, né? O Fernando Henrique, nós sabemos muito bem, teve 2 mandatos, 94, 98, 98, 2002. Então nesse período, isso é normal, acontece o tempo todo. As grandes revistas de economia, ou que tratam do assunto de forma séria, tipo a Forbes, Fortune, Newsweek e tal, fizeram uma série de previsões. Isso é normal, né? Você sinaliza para as pessoas que estão ali querendo investir e tal, quais são as tendências para o que se imagina para o futuro, né? Então, lá mais ou menos em 2000, o panorama que havia
no planeta Terra era o seguinte: Estados Unidos, primeira economia do mundo, depois Japão, terceiro a Alemanha, quarto França, quinto o Reino Unido, sexto a China, sétimo a Itália, oitavo o Canadá, nono o México e décimo o Brasil. Às vezes tem algumas, dependendo de quem faz a contabilização, que o Brasil estaria em nono e não em décimo, mas isso aí porque não dá para dizer, Produto Nacional Bruto, é isso aqui e acabou, né? É uma conta complicada, uma conta difícil, mas a ideia é mais ou menos essa. O Brasil estava entre os 10 maiores países do mundo, que não é pouco, e aí havia uma projeção. Qual era a projeção em linhas gerais que se fazia para os próximos 15 anos, a partir do ano 2000? O que se previa era mais ou menos o seguinte: 2015, 2016, os Estados Unidos continuariam sendo a principal potência do planeta, e isso se concretizou. A China seria já a segunda potência do planeta, e isso também se concretizou. O Japão seria a terceira potência do planeta, e isso também se concretizou. E o Brasil estaria disputando com a Alemanha o quarto lugar, né? Então, Brasil e Alemanha estariam ali cabeça a cabeça para ver quem seria a quarta potência do mundo. Era isso que se vislumbrava. Então já se imaginava, já se via o crescimento da Índia, a China já se sabia que ia alcançar o segundo lugar no ranking, aquela coisa toda. Então, basicamente, a previsão deu certo, menos para o Brasil. E aí dá para ter uma noção, porque essas pessoas que fazem essas previsões não é moleque, é gente séria, é gente que lida com a economia, a macroeconomia, enfim. Então é gente que conhece. E eles erraram com o Brasil, erraram feio. Mas erraram por quê? Porque esqueceram que existia um fator chamado Lula. Esse foi o fator. Então, se a gente projetar, né, essa previsão que eles fizeram para o que nós vivemos hoje no Brasil, fica mais ou menos, dá para ter uma noção do tamanho do descompasso. O Brasil, se 2015 a Alemanha estava com 2 trilhões 863 bilhões de dólares de produto nacional bruto, o Brasil teria que estar por volta disso aí, não é? Mas nós fechamos 2015 com 1 trilhão e 800 bilhões de dólares de produto nacional bruto. Então você vê que no mínimo 1 trilhão de dólares a menos do que seria de se esperar. Então você percebe que não foi só tirar o dinheiro aqui do Postales, tirar o dinheiro aqui do Banco do Brasil, tirar o dinheiro da Previdência. Não foi apenas isso. Esse dinheiro foi muito mal trabalhado, né? O dinheiro do país, houve uma sangria e agora nós estamos vendo o resultado. Muito bem, então o que acontece é que, lógico, o Bolsonaro, o Paulo Guedes sabiam muito bem desse panorama, não tem novidade para ninguém. E aí o Paulo Guedes, que é o cara que é fera, né? E repito, um dos poucos com mínimos de lucidez e bom senso nessa merda toda que nós estamos vendo aí, ele estabeleceu princípios, né? Então a Previdência tinha que mudar, e houve de forma muito mais lenta do que se poderia imaginar, mas enfim, né? A coisa caminhou, ainda não definitivamente, mas enfim, já está praticamente aprovado e tal. E a questão de credibilidade, porque é muito importante que o Brasil, que o presidente da República, né, ao contrário do que normalmente acontece no país, que ele seguisse estritamente a lei, a Constituição, a ordem. Isso é muito importante, porque o Paulo Guedes ele tem a noção muito clara de que você não atrai investimentos se você não tiver não passar essa ideia de seriedade e de credibilidade. Então, pelo lado puramente de administração, o Bolsonaro está fazendo exatamente isso. Ele está seguindo a coisa do jeito que tem que ser, está seguindo a Constituição, está seguindo houve aquele negócio do abuso de autoridade. O pessoal podia ter vetado no último dia, que aí o Congresso não teria como derrubar o veto dele, de forma muito coerente, na minha opinião. Não, eu assinei o veto 4, 5 dias antes, sei lá,
ele dizendo, para que o Congresso pudesse sim deliberar. E aí, se resolverem derrubar o veto, que assumam as consequências. Então, isso tudo faz parte do jogo político e de quê? De você passar para quem está lá fora que aqui já não cabe, né? Cada um que chega, não, vou mudar tudo, vou fazer tudo, vou mudar tudo que foi feito antes está errado, então eu que estou certo. Então esse é um problema muito sério quando nós falamos de Brasil. Aí, só para você ter uma noção real que é o negócio, o dinheiro internacional é uma coisa absurda, gente, é muita grana, tá? O dinheiro internacional, que seria, vamos dizer assim, vamos colocar assim, esse dinheiro internacional. Então, por exemplo, eu faço meu serviço, recebo meus honorários, vou ali na padaria, compro um pão, ou pego esse dinheiro, ponho lá no banco, mas vou pagar a prestação. Isso é um dinheiro, vamos dizer, local. É um dinheiro local, é aquele dinheiro que eu uso aqui no Brasil e que eu não tenho nem ideia de pegar esse dinheiro e mandar para a Suíça ou para Caimã, Seychelles, ou seja lá para onde for. Até nem caberia. Mas vamos imaginar, quando a pessoa lida com valores muito altos, então na prática, ainda que esse dinheiro esteja expresso em alguma moeda nacional, ele passa a ser na prática um dinheiro internacional, tá? Ele vai para onde você achar que você deve mandar esse dinheiro. Então essa quantidade de recursos é uma coisa simplesmente astronômica. E ao contrário do dinheiro, por exemplo, por que o Bolsonaro bate de frente lá com o Macron? Lá? Porque, o governo francês, assim como o governo brasileiro, assim como o governo americano, ou como o governo argentino, ou grego, italiano, estão todos quebrados, cara. Tudo quebrado. Não tem. Vai você ver, o Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos, fez um acordo, outro com o Trump e tal, aqui da Maranhão, não sei o que, mas, sabe, cara, o fato é que não é só o governo brasileiro que está quebrado, é no mundo todo. Isso é a realidade mundial. E aí nós vimos aí um tempo atrás a Grécia, né, que quebrou, e aí a questão, a Grécia quebrou? Não, a Grécia não quebrou, quem quebrou foi o governo grego, é diferente. Quebrou porque chegou num ponto que já não está conseguindo fazer o mínimo, né? Não estava nem conseguindo rolar suas dívidas. Então a ideia era atrair, né? E continua sendo atrair capital de fora. E para isso você precisa passar credibilidade, precisa mostrar que existe uma estabilidade, que cada poder está dentro do seu quadradinho. Basicamente é isso que o Bolsonaro está fazendo. Só que a coisa não está caminhando. Não está caminhando. As exportações estão melhorando, tal, mas a coisa não está caminhando do jeito e com a velocidade que se poderia esperar. E nós não vamos nos iludir. Nós que vivemos no mundo real, você e eu que pagamos, temos que pagar a conta de telefone, tem que pagar a conta de água, de luz, talvez pagar a prestação do carro, pagar aluguel, ou seja, que vive no mundo real. Nós não vivemos de estatísticas mirabolantes, nós vivemos de realidade. E a realidade é que o país continua atolado na recessão. Essa que é a verdade. Então, não, mas tecnicamente o Brasil já conseguiu crescer 0, na prática, gente, desde que foi aquela sequência desastrosa, né, do governo da Dilma, o país está atolado numa recessão. Isso é uma coisa inequívoca, não tem como dizer o contrário, né? E aí aquela coisa, as pessoas, elas vão pelo bolso, o bolso é predominante, não podemos esquecer disso. Então, claro, o Bolsonaro começou pondo ordem na casa, a coisa está muito feia, está muito bagunçada, deu um fim aí nessas palhaçadas do MST, enfim, era aquilo que realmente, em linhas gerais, o brasileiro trabalhador, ordeiro, que contribui para o país, queria ver. E aí nós vimos aí a atuação, em pouco tempo, o índice de crime caiu aí mais de 20% de assassinatos, enfim, o que prova que quando se tem boa vontade é possível melhorar. Só que aí nós vamos entrar na segunda parte, que esta é a parte complicada, que
é a conjuntura política